Colapinto provoca equipes, abre aspas. Se os outros idiotas dormiram, agora é tarde demais. Piloto argentino falou sobre a sua contratação pela Alpine como reserva. Ele tá basicamente dizendo que ele tomou vários foras, mas são eles que estão perdendo. É, de fato, é isso mesmo. Você já teve esse pensamento quando você acessou o Tinder nos seus tempos de solteiro? Com toda certeza, né? Acho que todo mundo tem alguma Você olhou e falou assim, nossa, nenhum match. São elas que estão perdendo. Não, é óbvio, exatamente, claro. Lógico, sim, né? é o Não certo. assim? Obviamente, é. É assim que você acha que o Colapinto usa o Tinder? Não sei. Ele consegue os matches, Então, né? exatamente. Ele consegue os matches. Sim, ele age de maneiras misteriosas, tipo, Não sei com se retweets certos aí na conta dele. não sei se porque ele é bonito ou gente boa, né? Mas provavelmente porque ele é o Franco Colapinto. Né? Ajuda Tudo bem. bastante. Ajuda bastante Ele ser o pilotar na Franco Fórmula 1. Colapinto, Vamos ver o que ele falou aqui, então, exatamente, né? Ele falou o seguinte: sou piloto da Alpine, tenho um contrato com eles, estou trabalhando lá e espero ter uma oportunidade naquela equipe. E aí ele falou aí, fez uma certa provocação a outras equipes, ó. Sobre a Alpine, ele falou: eles fizeram um grande esforço para me receber. Se os outros idiotas dormiram, agora é tarde demais. Alguém tá arrependido de não contratar Franco Colapinto? Ou ele tá metendo banca demais? Talvez a Red Bull esteja, né? Não pra assumir o carro da Red Você Bull, acha que esse obviamente. recado foi pra Red Bull? Porque a Red Bull tá sofrendo mesmo. Tem um carinha de shade, porque, tipo assim, não que a Red Bull quisesse o Franco Colapinto pra pilotar a Red Bull, mas querendo ou não, eles tiveram que rebaixar o Lawson e tá um clima meio estranho, né? Porque o cara foi rebaixado, ele sabe que ele não vai ter uma chance de novo nesse carro de cima, e ele tá lá correndo, tá ligado? E poderia ter o Franco Colapinto ali. Então acho que é um pouquinho de shade pra Red Bull, sim. Mas você acha que o Colapinto seria um nome interessante pra Red Bull? Não pra Racing Bulls, pra Red Bull? Não, pra Red Bull não. Não? Pode ser que um dia ele seja, mas hoje colocar um cara... mas seria uma situação muito parecida com a do Lawson, acho. Mesmo talvez ele sendo mais piloto, seria colocar um cara que tem, sei lá, 8 corridas na vida dele de Fórmula 1 no carro mais difícil de pilotar do grid, tá ligado? Acho que seria a receita da desgraça. Seria, assim, mas posso falar um negócio? O desempenho do Colapinto na oportunidade que ele teve foi muito mais impressionante do que o desempenho do Lawson nas duas oportunidades que ele teve. De completar as temporadas que ele completou. Provavelmente sim. Completar não, né? Que ele não foi até o final da primeira oportunidade. Mas eu acho mais impressionante, assim. Porque, cara, ele chega e na Williams tinha um piloto muito consolidado que era o Albon, né? Uhum. Muito respeitado, muito consolidado. E ele chega batendo de frente, assim. Eu não vou lembrar agora se ele ganha o número de pontos, até acho que não. Mas ele, tipo, fica... Eu acho que ele terminou um ponto atrás, mano. Um ponto atrás? Eu acho que é isso. Porque a Williams também ganhava 3 pontos no ano, né? Exatamente. Mas assim, ele chega batendo de frente, chega ficando na frente em corridas, chega sendo respeitado pelos pilotos ali, o Pérez elogiando bastante ele, o Pérez que é um cara que tem uma trajetória gigante na Fórmula 1, gigante de tempo, assim, experiência, né, tal. Gigante também não é, parece que ele é campeão mundial, né? Mas ele tem uma trajetória grande na Fórmula 1 tem uma trajetória respeitada. De respeito, O próprio Hamilton também chegou a elogiar o Colapinto. Então, assim, eu acho que a chegada do Colapinto trouxe muito mais burburinho pra Fórmula 1 do que a do Liam Lawson, honestamente. E o Liam Lawson, ele batalhou com o Tsunoda, que nem é o cara mais consolidado ali do grid. Do grid, Longe disso, assim, a Fórmula 1. A Red Bull, como a gente sempre falou aqui, nunca gostou muito da figura do Tsunoda e sempre procurou maneiras de colocar pessoas que entrassem no caminho dele. É que agora, tipo... Não teve mais nenhuma pessoa. Deus... Ele passou por cima de todas. Deus apontou e aí falou, não, vai ter que ser... Mas eu acho que ele não passou por cima, assim, ele venceu, mas eu também não acho que ele teve aquela dominância que se ele tivesse, os caras começariam a olhar com ele para outros... olhar pra ele com outros olhos. Ele não foi absurdamente dominante, assim. Honestamente, não, absurdamente dominante, não, porque senão se ele tivesse ganhando corridas, né? Mas eu acho que ele foi muito melhor que seus companheiros de equipe. Não, dominante frente aos seus companheiros. Não, eu acho que ele foi muito melhor que todos, mano. Cara, exceto o Gasly, obviamente. Ele foi melhor do que todos, de fato. Mas aí que tá, ele não foi muito melhor. Tipo, ele não era um cara estável, que pontuava sempre. Ele, por exemplo, nunca fez o que o Gasly fez. Mesmo sem o Gasly lá, entendeu? Porque, tipo assim, você pode até falar, não, eu entendo ele. Mas é outro contexto, né? Não, claro que não. Tipo assim, eu não tô falando a nível de resultado especificamente que o Tsunoda tinha que ganhar um P4 da corrida igual o Gasly fazia em 2021. Então, exato. Mas assim, quando eu falo de fazer o que o Gasly fazia, é de conseguir pontuar na frequência que o Gasly pontuava quando ele tinha oportunidades pra isso. Porque o Tsunoda, em diversos momentos, tinha oportunidades e aí, sei lá, batia no treino classificatório. Aí
fazia alguma coisa que acabava com a corrida dele. Tinha azar também envolvido. Mas ele nunca conseguia ser aquele cara que você olhava e falava, não, pô, ele tá fazendo um trabalho irretocável. Ah, mano. Ele nunca foi esse cara. Não, irretocável talvez nunca tenha sido, mas eu discordo, porque eu acho que... O Gasly já fez trabalhos irretocáveis dentro da AlphaTauri. Mas, de novo, ele foi embora por outros porque o carro motivos. era melhor. Então, tipo mas assim, ele conseguia pontuar mais. Ele conseguiu pontuar mais porque o carro de 2021, por exemplo, que foi a penúltima temporada do... Penúltima. Ele, tipo assim, era um carro que era muito bom, assim, era meio que, sei lá, similar... É que eu nem sei com qual carro seria similar hoje. Mas era um carro que brigava que pontuava, aliás, tranquilamente em todas as provas. Era uma Aston Martin melhorada. Era a Aston Martin de uns anos atrás. Isso aí. Então, tipo assim, era muito... E talvez pós-saída do próprio Pierre Gasly... Então, mas ele não assume... Bulls nunca fez isso, a AlphaTauri, enfim, qualquer coisa. Mas ele não assume essa condição de fazer isso, porque... Será que ele nunca fez isso porque o carro nunca deixou? Ou será que ele não fez isso porque ele, enfim, vacilou em algumas oportunidades, teve azar em outras? Porque, assim, cara, honestamente, o carro que ele e o Ricardo tiveram não era tão ruim assim, não, viu? Teve momentos muito bons aquele carro ali. Não era tão bom e igual ele fez, 2021. tipo, 5 vezes mais pontos que o Daniel Ricciardo. Não fez 5 vezes mais pontos. Ô, louco, como não? Não fez 5 vezes mais pontos. Mano, fez, velho. Ele não fez. Se a gente pesquisar aqui como tava a tabela antes do GP de Singapura, que foi a última corrida do Daniel Ele não Ricciardo. fez, ele tinha, tipo, 20 e poucos pontos, o Ricardo tinha, tipo, 12. Não tinha tudo isso nem Era, fudendo, tipo, o mano. dobro. Era tipo o dobro que ele tinha do Daniel Ricciardo. Eu lembro, porque a gente já entrou nessa discussão. Era tipo, mais ou menos o dobro. Não era 5 vezes. Você tá... Mas o dobro é bastante ainda, porra. Pô, é bastante, mas assim, é o dobro de 10, não é o dobro de 50, entendeu? Mas é um carro que não dá pra você pontuar 50 vezes. Não, eu sei que não dá. Eu não tô falando que ele devia ter pontuado 50 vezes. O que eu tô falando é assim, ele nunca foi dominante dentro do que o cenário da Racing Bulls propunha pra ele, entendeu? Eu discordo, mano. Cara, se ele fosse, ele tava na Red Bull hoje, não ele tá na Red Bull hoje, porra. Não, no começo do ano, quis dizer. E não o Lawson, pô. Não, mano. Porque os caras preferiram botar um mendigo que correu 3 corridas do que botar o cara, velho. Tudo bem, faz parte, mas eu acho que, mano, ele não foi dominante. Ele dominou todos os seus companheiros de equipe, velho. Não, ele foi melhor que seus companheiros. Todos não, né? O Pierre Gasly não. Ele foi melhor que seus companheiros, mas assim, a desconfiança em cima do Tsunoda parte do princípio de que eles achavam internamente que ele não tava tirando daquele carro que ele tinha na mão tudo que ele poderia tirar. Eu não acho que é isso. Eu acho tipo assim, na moral, a visão que as pessoas têm sobre o Tsunoda lá dentro era muito mais de que os companheiros dele tinham mais demérito do que ele tinha mérito, entendeu? O Daniel Ricciardo tinha mais demérito por eu acho que cabe só isso ao Nick De Vries. O Nick De Vries era o Nick De Vries. E, enfim, o Liam Lawson foi... Não, eu acho que ele nunca elas por elas. Eu acho que ele sempre foi preterido pela Red Bull mais pelas questões de personalidade, de, sei lá, inteligência emocional, por exemplo. Também. Mas do que de técnica. Mas isso contribui para o fato dele não ter sido, o que eu digo, não ter sido um Pierre Gasly depois que o Pierre Gasly saiu. Não, aí beleza. Mas, enfim, eu acho que... Eu volto a dizer, eu acho que ele sobrou perante os seus companheiros de equipe que não seja mais uma vez o Pierre Gasly. Mas enfim, mas o Colapinto, pra voltar pro assunto, sim. O Colapinto, por exemplo, talvez ele se ache um piloto melhor do que o Tsunoda. Se achar, ele pode achar, mas particularmente eu acho que ele não é. Ele é melhor que o Lawson. Ele é toda melhor certeza. que o Lawson. Melhor que o Lawson toda certeza? Você tem tanta certeza assim? Mano. Eu não sei se eu tenho tanta certeza assim. Eu acho que eu tenho. É que eu não sei se quando ele foi melhor. Quando ele assumiu a Fórmula 1... Mas o recorde dele é muito pequeno também. Então, é muito pequeno e eu não sei se também essa impressão parte do ponto que eu esperava pouquíssimo dele para não dizer nada. E aí ele me surpreendeu muito. Mas o Lawson a gente também não esperava nada, né? Também não, mas o Lawson, eu pelo menos, eu vi a F2 dele com um pouquinho mais de respeito, porque ele ganhou corridas, ele correu alguns anos, ele teve um certo grau de sucesso, digamos assim. Obviamente, ele não foi campeão e ele nem batalhou muito ferrenhamente por um título, mas ele era um cara que constantemente andava na ponta do grid ali. E o Colapinto, beleza que ele fez só meio ano, né, de Fórmula 2. Mas... Ele fez meio ano ou um ano e meio? Quem? O Colapinto. De Fórmula 2? Um ano e meio, né? Um ano e meio. Mas enfim, esse tempo aí também não foi tão brilhante, então eu esperava um pouco dele e ele acabou subindo muito aí. Então, mas sei lá, eu acho ele melhor do que o Lawson. Ele é melhor do que o Jack Dohan também, por exemplo, que é o cara que ele vai assumir. E, enfim, não sei se pra toda essa marra aí que ele tá de os outros idiotas dormiram. Porque também ele não tem tantas vagas assim no grid, né? É que, tipo, eu não vou jogar tanto assim, porque às vezes, tipo assim, ele falou dando risada, tá ligado?
Ah, ninguém me quis e agora eles E ele é perderam. um cara, e ele é mais brincalhão, assim, sim, do então, que a maioria dos pilotos. não sei se é exatamente uma frase mais arrogante, assim, mas ele não tem mais que, sei lá, 3 vagas no grid pra ele. Ele é melhor que o Lawson, ele é melhor que o Dohan, e aí o resto dá pra gente caçar ali. Ah, ele é melhor que o Lance Stroll? Sorte dele que ele é melhor que o Dohan, né? Porque ele é piloto reserva da Alpine. O ponto é exatamente. Mas ele foi contratado pra virar titular, e ele vai virar titular muito em breve, isso parece muito óbvio. Ainda mais se o idiota do Jack Dohan ficar ligando o DRS pra fazer curva. Mas é que assim, eu já falei isso sobre o Colapinto e eu vou repetir aqui. Eu acho que ninguém esperava nada dele, aí as primeiras corridas dele foram muito boas, e isso meio que fez as pessoas não interpretarem bem quem é ele de verdade como piloto. Porque assim, ninguém tava interpretando ele bem antes dele entrar, e aí depois que ele faz as primeiras corridas, a gente passa a interpretar ele mal, só que pra cima. A gente interpretava mal pra baixo. Entendi. Passa a interpretar pra cima. E tanto que assim, no final da temporada ele bate o carro assim várias vezes, assim, e erros dele. Causa prejuízos pra Williams, assim. Foi a equipe que mais gerou prejuízo com seus pilotos, foi a Williams, com o Albon, o Sargent e o Colapinto. Então, eu não vejo o Colapinto com essa certeza toda. Agora, ele tá ali, é um piloto Alpine, e provavelmente a Alpine deve ter acesso a simulador, deve ter acesso a treino que ele faz, e assim, ele deve botar mais ritmo que o Dohan, por exemplo. Saiu ontem Ou deve ser competitivo contra o Gasly, pelo menos. Saiu ontem uma notícia que a Alpine promoveu um teste com ele, né, e com o Paul Aron, que é o outro piloto reserva. E em ritmo de qualifying ele foi 5 décimos mais rápido do que o Paul Aron, e em ritmo de corrida ele foi 7 décimos mais rápido. Pois é. Então, assim, é bastante coisa, então, de fato, ele parece estar sendo preparado aí pra assumir essa bronca. Pois é. Só pra prestar um esclarecimento aqui e falar que eu tinha razão, seu otário, é o seguinte: Yuki Tsunoda tinha 22 pontos, Daniel Ricciardo tinha 12 após o GP de Singapura de 2024, que foi o GP fatídico da carreira de Daniel Ricciardo. Pega completo, Assunto encerrado, podemos não falar mais dessa corrida porque tenho traumas? Mari, última vez. Não podemos, a gente vai falar. A gente tem que somar 23 e 24. Que é toda o head-to-head deles pra gente ver. Não, mas tá falando de... Não, sim, eu entendi. E não era nem o dobro, hein? O dobro era 24. E Tsunoda, viu? 5 vezes, mas gosta de aumentar, hein? Gosta de aumentar. Um mendigo. Os caras tão rindo que eu chamei o William Lawson de mendigo. Pô, mas... esculacho, né? Um pouco esculacho. Exagerei? Passei do ponto? Acho que não. Enfim, ele merece. Comentem aí o que vocês acham aí de Franco Colapinto, o que vocês acham de William Lawson. Eu quero saber as opiniões de vocês. Como sempre...